Como a Lud já disse, meu nome é Andréia, sou trabalhadora da casa. Acho que a Lud falou um pouquinho mais do que eu mereço. Eu não sou nova no Espiritismo. O Espiritismo veio a mim, eu não digo ao contrário, eu não fui até o Espiritismo, ele veio ao meu resgate. Há 3 anos, apesar de sempre viver numa família com a doutrina, a família com isso muito natural, eu nunca tinha parado para estudar. E acho que a gente não pode ser assim na vida, com nada, né? A gente deixa a vida passar, deixa as coisas acontecerem. E quando é que a gente para pensar sobre realmente as coisas, né? Quando é que a gente para pensar sobre Deus, sobre qual é a nossa relação com Deus? Porque há 3 anos atrás eu tive isso bem forte dentro de mim. Tento manter isso, vou falar que o cotidiano, os hábitos não são fáceis, a gente escorrega de novo. E quando a Lud me falou para fazer uma palestra, ela me falou para falar sobre medicina e espiritismo. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto, e eu acho que a primeira coisa que eu penso, mesmo como médica, independente do que for, é que o que realmente faz uma diferença na nossa vida e uma mudança em como a gente encara as dificuldades. Agora eu estou falando um pouco de saúde, é a fé. Não precisa ser uma fé em Deus, em Cristo ou em algo, mas a fé em algo maior do que a gente mesmo. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre a prece. E eu descobri um monte de coisa que eu não sabia. Por isso que agora eu vou falar só sobre a prece, porque eu acho que é uma coisa muito importante e que é outra coisa do nosso cotidiano que a gente deixa passar. Que ninguém fala sobre ela, ninguém estuda sobre ela. E ela é tão rica. E eu descobri que é a nossa maior arma. Então, muitas das coisas que eu peguei aqui veio de um curso que vocês podem ver no YouTube. É online, é da TV Ibis. Eu não sei se vocês já conhecem a TV Ibis. É um instituto de benevolência, barará, mas é um lugar onde eles têm vários cursos online sobre várias coisas. E tem uma abordagem impressionante que faz abrir nossa cabeça e faz a gente querer estudar sobre outros assuntos. Chama O Caminho da Prece, a Mente Silenciosa. Eu recomendo que vocês vejam todas as aulas. Eu tentei compilar um pouquinho, tentei trazer umas coisas diferentes e eu acho que não dá dúvidas. Eu acho que eu não consigo falar hoje. Então, para a gente começar... Para a gente começar a falar um pouquinho da prece, eu queria desfazer alguns preconceitos que a gente tinha. Não estou falando de discriminação ou de fé, de religião, não. Mas a gente tem uns conceitos sobre oração, sobre o que é orar, sobre Deus estar junto com a gente. A gente tem um conceito assim tão instintivo que eu acredito em Deus. Eu tinha, pelo menos eu vou falar tudo por mim. Se vocês já conseguem ver diferente, mas eu tinha isso muito dentro de mim. Se eu tenho Deus dentro de mim, se eu acredito em Deus, a oração é algo quase que instintivo, ela sai. E a gente não pensa muito sobre ela, e é a nossa maneira de se comunicar com Deus e que tá certo assim. Será que tá certo assim? A gente não pensa como é que a gente vai falar com cada pessoa, a gente não pensa como é que a gente vai se apresentar para outra pessoa, a gente não pensa o que a gente vai pedir para alguém que vai nos ajudar, ou alguém que pede ajuda, como é que a gente vai ajudar? Por que a gente não pode pensar um pouco sobre como é que a gente vai falar com Deus? E isso eu tinha muito errado dentro de mim, eu vou dizer, estou tentando mudar, ainda não consegui, mas um dia eu vou conseguir. Então, é esses preconceitos que eu queria, assim. Parece ser um assunto simples, um assunto tão instintivo, mas às vezes não é assim, né? A prece é o nosso meio de comunicação com o superior. Independente, seja ele qual, seja um ente querido que esteja já em outro plano, seja para alguma entidade, por exemplo, eu sou devota, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu tenho uma coisa assim com Nossa Senhora, seja quem for, é nosso meio de se comunicar e tentar receber dela alguma bênção e alguma graça, né? Então,
é sobre esse meio que a gente vai falar hoje. Estou com dois negocinhos, eu vou ficar perdido. A minha palestra toda vão ser com citações. E dessas citações a gente vai conseguir entender um pouquinho sobre onde a gente quer chegar, sobre o caminho da nossa prece, o caminho da nossa verdadeira prece. E eu vou começar com Krishnamurti. Krishnamurti foi um filósofo que eu conheci também fazendo esses cursos. Ele é um filósofo, ele é um teólogo, ele é da Índia, mas teve sua criação na Europa. E ele fala muito sobre o encontro do ser humano com o próprio ser humano e com a sua fé. Ele não é espírita, ele não é kardecista, mas ele fala muito do encontro consigo mesmo, né? Então ele diz assim: como todos os problemas humanos, a oração é um assunto complexo e precisa de cuidado, de investigação criteriosa e paciência, para evitar conclusões e decisões definitivas. Olha o que ele já vem nos alertar. O ser humano é um ser muito complexo. O que a gente pensa, o que a gente sente, por que a gente sente, o que a gente tem dentro da gente, tudo é complexo. Uma hora a gente é bom, outra hora a gente tem um mal dentro da gente também. Uma hora a gente quer fazer pelo outro, outra hora a gente não quer nem olhar para o outro e se fechar dentro da gente no nosso egoísmo. Tudo isso é muito complexo. Por que a nossa forma de orar também não seria? Né? E ele chama isso muita atenção, da complexidade desse assunto e como a gente tem que tratar com seriedade, já que é um ato que basicamente a gente diz para fazer todos os dias, em todos os momentos de dificuldades e alegria, né? Quando a gente pensa nesse assunto, a gente precisa de investigação e paciência. E aí agora a gente vai descobrir um pouquinho o porquê. Então o objetivo é: a investigação da prece tem que começar com a gente mesmo. Porque a prece é o nosso pedido, é a nossa voz tentando se comunicar com o divino. Porque a gente ainda não consegue ouvir Deus diretamente. Então, para a gente começar o caminho da prece, o primeiro passo é a nós mesmos. É achar quem somos nós. Por que estamos orando? Pelo que estamos orando? Qual a nossa intenção de tudo isso, né? Qual o objetivo da prece? Uma prece no caminho verdadeiro, no caminho em direção a Deus, com certeza, em algum momento evolutivo da nossa vida, a gente vai conseguir a nossa cura, a nossa transformação, a nossa transcendência. Isso vai nos levar para o caminho da evolução. Então, começo de tudo, vocês oram? Porque eu vou ser sincera, tem dia que eu falho. Não vou mentir, tem dia que eu falho. Então a primeira grande pergunta é se eu oro, se eu tenho isso dentro de mim e se esse é um recurso meu. Senão a gente pode começar a pensar que é hora da gente ter dentro da gente, independente do que tipo de prece que for. Se eu oro, já é o primeiro passo. Todo mundo fez sim. Como que é a minha relação com a oração? Simplesmente chego e falo: Pai nosso que estás no céu? Eu simplesmente repito: obrigada, Senhor, pelo dia que eu tive, pela comida que eu tive, blá. Ou eu: Senhor, por favor, eu estou precisando disso, eu estou com esses problemas, me ajude. Qual é a minha relação com a oração? O que eu quero dela? O que ela pode trazer comigo? Né? Em que fase eu estou da prece? Então, de novo, Krishnamurti dizendo: devemos entender, desde o princípio, o duplo processo que se opera em nós, aquele que ora e aquele a quem se ora. Para entender esse dualismo, temos que compreender a nós mesmos, nossa mente, nosso pensamento. Sem compreender isso, sem o autoconhecimento, a oração e os resultados podem se tornar um obstáculo e levar à ilusão. O que Krishnamurti quis dizer aqui? Que o processo de orar, ele está em dois níveis. Aquele que ora, nós, pedintes ou servos, ou seja, o que for, nós aqui e Deus aqui. Aquele a quem a gente ora.
Então a gente precisa entender esses dois extremos. Esse aqui, acho que dificilmente a gente vai realmente conseguir entender nessa vida, no estágio evolutivo de prova e expiação que a gente está. Talvez no final da regeneração, esse aqui a gente comece a entender a magnitude de Deus, a magnitude do infinito. Mas a gente começa a ter um desmundo. A gente pode tentar desfazer algumas coisas que a gente fez dele, né? A gente fez um Deus humano, a gente fez um Deus que rebaixou-se a nós. Então a gente pode tentar desmudar. Mas não adianta desmudar esse aqui, se esse aqui a gente não conhece. Se a gente não conhece. Então a oração começa daqui. Começa da gente se conhecer. Da gente perceber quem é que está orando. De verdade. Né? E não é uma coisa fácil. E se às vezes a gente não conhece quem está orando, a gente pode fazer o quê? Porque ele diz aqui, pode tornar-se obstáculo e levar a ilusão. A gente começa a entrar num ciclo repetitivo de pedidos e a gente fica remoendo um problema e a gente pode achar que com aquela oração a gente mesmo começa a pensar numa solução e acha que vem do divino. Não, é a produção de nós mesmos para nós mesmos. Porque a gente ainda não conseguiu chegar lá. A gente ainda não conseguiu nem desmudar quem está aqui. Então hoje eu começo falando sobre isso, sobre o desmudar quem está aqui, quem se ora. Para compreender então, deve haver autopercepção, porque nela há autoconhecimento. Não há autoconhecimento sem meditação. E a meditação não é possível sem o autoconhecimento. O autoconhecimento vem da vigilância, atenta de nossos pensamentos e sentimentos. Jesus já dizia isso, diz a noite também. O que é isso? Orar e vigiar. Não é? Então a gente começa entendendo quem ora, entendendo o pensamento daquele que ora, quem é aquele que ora, quem é a pessoa que a gente tem aqui dentro. A gente começa com a autopercepção e o autoconhecimento. Então a gente começa prestando atenção em tudo aquilo que passa na nossa mente, seja ela boa, seja ela ruim. Porque o bom e o ruim somos nós mesmos que julgamos, não é o Senhor. Então, a partir do momento que a gente se autoconhecer e saber que existe aquele monstro ali dentro da gente e que tudo bem, porque Deus me ama com aquele monstro dentro de mim e que um dia eu sei que eu vou chegar nesse tipo de Jesus também. Muitos e muitos milênios, mas vou. Então, a gente também tem que achar essa força dentro da gente. A gente tem que conseguir meditar sobre tudo aquilo que passa dentro da gente. E a oração é um momento em que, às vezes, a gente deveria libertar o pensamento e os sentimentos. O que a gente faz? A gente se fecha. Que é aquele momento que a gente quer parecer bonzinho para Deus. Que a gente quer parecer que é o quê? É grato, que é um filho bom. Não, Deus conhece a gente não precisa fingir para Deus. Mas é isso que a gente ainda faz quando a gente ora. Então, o primeiro processo é essa libertação, esse conhecimento. É saber que aquilo existe e que está tudo bem. Faz parte da nossa essência. Faz parte da essência de qualquer espírito que está em evolução. E não tem nenhum problema nisso. Então, estudar a si mesmo é a tarefa mais difícil, não é? A gente admitir que a gente tem falhas, que a gente é ruim, que a gente não tem nada de perfeito e não nos julgar, porque eu também, quando eu falo aqui em se conhecer meu Deus, como eu sou ruim, meu Deus, eu sou um monstro, isso aqui também não adianta. Entrar nesse ciclo, eu sou ruim, não adianta. O que é que a gente faz se a gente só fica remoendo? Qual é a mudança, qual é a transformação que se traz dentro da gente? Nenhuma. Qual é a vibração que essa oração, que remoe e vibra desta maneira, vai fazer dentro da gente? Qual é a mudança? Qual é o estado de vibração que se eleva se a gente sempre fica assim? Então Deus pede isso da gente, que a gente ore, se conheça, se perceba, se aceite
e tente ver uma mudança, sair desse ciclo e partir para o próximo. E é assim que a gente vai, um degrau por degrau, de escadinha. Mas Deus é muito bom, né? Traz bastante gente que tem conhecimentos maiores para falar umas coisas boas pra gente. Ainda bem. Meditar é libertar o pensamento, o sentimento para descobrir. Porque o que se descobre, sendo verdade, é libertador e criador. Quando se abandona os anseios de suas muitas formas, desaparece o dualismo do eu e do não eu. Aquele que ora e aquele que se ora. Então experimentamos o verdadeiro ser. Então é o que ele fala. Meditar é libertar o pensamento, é libertar o sentimento, é descobrir a verdade. E a hora que a verdade, a gente consegue tirar aquilo dentro da gente, a gente fala, as minhas maiores falhas são essa e essa. Eu sei disso, não sei como mudar ainda, mas eu vou me aceitar assim, vou me amar assim e vou tentar mudar. Sabe o que isso gera na gente? Isso aqui, ó. Abandona as ansiedades. A gente para de ficar ansiosa e de querer mudar e de querer se autocensurar e de querer criticar a gente e aquele outro que também faz. Quando a gente admite a falha, o erro, não gosto nem de falha e erro, mas quando a gente admite o nosso ponto fraco, a gente para de ser ansioso sobre isso e começa a conseguir raciocinar para como é que a gente sai disso. Por isso que ele fala sobre meditar é libertar o pensamento. E eles falam muito sobre meditar e eles são muito enfáticos. Meditar não é ficar mente vazia. Não. Meditar é pensar. Meditar é colocar a mão dentro da nossa cabeça. Meditar é a gente tentar entrar aqui dentro e descobrir quem é que a gente é. E o dia que a gente descobrir, a gente está mais próximo de descobrir o quê? O nosso verdadeiro ser. E quem sabe está mais perto do não eu, que é Deus, né? Agora, vem uma parte que tem Pietro Baldi. Pietro Baldi eu descobri por minha selfie. E eu acho que foi uma das melhores descobertas dos últimos tempos. As formas inferiores de oração, próprias do homem evoluído atual, poderão ser, por piedade à sua ignorância, permitidas por Deus. Mas é certo que a verdadeira e elevada oração não exige, não julga, não aconselha, não pede. Apenas escuta para depois aderir e obedecer. Então, o que ele está dizendo aqui, Pietro Baldi? Ele está dizendo que a cada estágio de evolução que a gente está, a gente vai orar de um jeito, a gente vai pedir de um jeito, a gente vai tentar se comunicar com Jesus ou com Deus, ou seja, com quem for, de uma maneira. Que é a maneira que estamos preparados, que está na nossa zona de conforto, que nos ensinaram. Mas eu venho hoje aqui falar o quê? Que existem outras maneiras que a gente tem que parar um pouquinho, pensar e tentar se comunicar um pouquinho com o mais alto, né? Mas mesmo assim, Deus é muito bom. E devido à nossa ignorância, que com o estudo a gente supera, elas são permitidas por Deus e também são atendidas. Atendidas da maneira que devem ser, de acordo com o nosso merecimento, não de acordo com aquilo que a gente acha que deve ser, né? Então, o que ele quer dizer aqui é que a verdadeira e elevada oração, ela não exige. Ela não exige que Deus cure minha mãe, que a minha mãe está lá doente no hospital. Ela não julga a pessoa que bebeu e que bateu o carro e que por um acidente matou uma pessoa. A gente tem que ter compaixão. Ela não aconselha. Às vezes a gente aconselha a Deus, né? Ô Deus, bem que se eu podia fazer assim na minha vida, que assim ia melhorar a minha vida nisso aqui, e aí ia ficar tudo de bom. A gente chega a ter o atrevimento de aconselhar a Deus. Quem é que aconselha a Deus? Às vezes a gente nem pede, a gente manda nele. Não é assim que a gente reza? Eu vou ser sincera, gente, eu rezo muito assim. E eu fiz 14 aulas disso e ainda peço, ainda aconselho e ainda às vezes quero mandar em Deus.
e escutar o que Ele tem para dizer. Isso sim vai nos curar. Isso sim vai nos elevar. Eu acho que esse é o caminho para a evolução, né? Cessa dessa forma a exposição das necessidades e das rogativas terrenas. Domina uma atitude receptiva de audição, em que muito mais fala Deus do que nós. Prevalece uma experiência de conselho e de guia, de ampliação de energia e de sua potência para a nossa nutrição. A prece torna-se algo diferente. É um abrir de portas da alma para que Deus entre, para que o grande rio da vida, descendo de suas fontes, nos inunde e para que a divina irradiação dos centros nos invada e vivifique. Então aqui o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a hora que a gente deixar o nosso eu, os nossos pedidos, as nossas exigências e tomar consciência que orar é ouvir o que Ele tem para dizer para a gente, porque o que Ele tem para dizer para a gente é o melhor, apesar da gente não achar que é o melhor no momento, a gente vai começar o quê? A gente vai começar essa atitude, uma atitude receptiva, em que Deus mais fala do que a gente fala. Quando a gente ora, vocês ficam em silêncio? Tentam ouvir a voz de Deus? Eu não. Eu falava. Hoje eu estou tentar me conectar e tentar ouvir alguma coisa. Mas geralmente a gente só quer a gente mesmo, né? É o nosso círculo egoísta que quer. A gente nem se põe nessa atitude de recepção, de receber Deus. O que Deus vai poder dar pra gente se a gente não está nem querendo ouvir Ele? A gente está tão preocupada com as nossas coisas do dia a dia, com os nossos problemas do dia a dia, que a gente não vai nem conseguir sentir a energia que Ele nos manda. A gente às vezes está fechado tanto no nosso próprio problema, no nosso próprio casulinho, no nosso próprio ciclo de auto-remoendo, ou de autoflagelação, ou de autopiedade, que a gente não deixa que nada nos inunde. É como se alguém desse um passe na gente, se a gente estivesse com a vibração tão ruim, tão distante, que aquilo não faz diferença nenhuma. Então a gente tem que se colocar nessa atitude. A gente tem que querer receber. Não adianta Deus só dar. Existe um limite para aquilo que Deus pode dar. Porque Deus deu para a gente o maior das leis, né? A maior das dádivas, que é o livre-arbítrio. Então, se a gente também não quer receber a dádiva, não adianta de nada. E aí, claro, tinha Jesus, né? Quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que o vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Acho essa palavra tão difícil. O que Jesus quis dizer aqui? Para a gente orar é uma atitude interna, orar é uma atitude individual. Ninguém pode fazer para a gente, não que a gente não deva fazer para os outros, não. Mas é um caminho que só a gente pode trilhar. Então ele quis dizer aqui, entra em teu quarto, fecha a tua porta, abre os seus segredos para o seu Pai. Então, pensa, fecha a sua mente para o que tem no exterior, para o que está acontecendo, para as coisas que estão ao redor. Não pense naquele que está te julgando, naquele que está te elevando. Não, é você com você mesmo. Quando a gente ora, a gente se põe a gente com a gente mesmo e aquele interior que a gente tem. E abre teus segredos para o Pai. Porque o Pai já conhece, né? Mas o Pai está dizendo que abre a porta deles para você também conhecer. E depois que a gente conhecer esse segredo, olha o que Deus vai fazer. Vai recompensar a gente. Sabe como é que Deus recompensa a gente? Ele fala com a gente. Você quer recompensa maior do que ouvir o que eles têm a dizer pra gente? Eu ainda não consegui chegar nisso. As realidades mais
poderosas estão dentro de vós. Olhai o mundo não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. O que o Walt quer dizer aqui? Quer dizer a mesma coisa que Jesus. Que a gente deve olhar para a gente mesmo e olhar para o mundo, não com esses olhos, Andréia encarnada nesta vida, mas com os olhos da nossa alma. Os olhos de tudo aquilo que eu já fui, de todas as vidas que eu já tive e que estão presas aqui dentro, no meu inconsciente. Eu não sei quem são, não sei onde estão, mas elas desabrocham, tanto para o bem quanto para o mal. A gente tem dentro da gente bagagem de conhecimento que podem ir dos dois extremos. Então, olhe com os olhos da alma, com os olhos de um ser infinito, não de um ser que nasce hoje e for morrer daqui tanto. Não, porque a gente nunca morre. A gente só vai trocando de corpos e vai trocando de estados mentais. Então, tentamos olhar com esses olhos da alma infinita que a gente tem dentro de nós, porque nós somos seres infinitos. Então, quando a gente ora, a gente tem que ter dentro da gente que quem está orando é um ser infinito, é um ser que já viveu outras vidas, vai viver outras vidas e que isso nunca vai acabar. E que esse infinito vai de encontro ao Pai. No campo do pensamento, também a verdade será um movimento, um relativo que evolui, uma verdade progressiva, e não um ponto fixo e inerte do absoluto. Será a trajetória do ponto que avança, um conceito muito mais vasto e proporcional a um novo grau de progresso que será atingido por vosso pensamento. Eu trouxe isso aqui para vocês verem o quê? Que nós somos esse infinito, que um dia é pequenininho e vai crescendo e vai crescendo. Então, como nós vamos crescendo, cada experiência, cada encarnação, cada coisa boa que eu aprendo, cada tropeço que eu posso aprender muito com eles, na verdade eu acho que a gente aprende mais com os tropeços, a nossa verdade é progressiva, ela não é inerte. Eu trouxe isso para entender que Deus aqui em cima, Ele muda a cada instante que a gente evolui. Cada vez que a gente evolui, a verdade dele também evolui, porque a gente começa a tentar chegar mais perto dele, né? Então, o que o Alex disse, né? Que ele foi criado numa família muito católica, dogmática, e que a verdade era aquela. E aí o conhecimento veio, e ele se afinizou com esse conhecimento, e ele descobriu uma nova verdade. E daqui a pouco ele vai estudando, vai conhecendo uma nova verdade. E isso é infinito, essa trajetória, esse progresso. O que a gente não pode é se acomodar nesse cantinho de Pai Nosso, Deus Senhor, me ajude. A gente tem que sair. Porque a nossa trajetória é infinita. O que a gente está fazendo para mudar? Para sair? Isso é difícil. Estou falando tudo isso, gente, mas eu falo como é que diz que o primeiro ouvido que ouve é o nosso próprio. Não estou chamando a atenção de ninguém. É que eu acho que foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar com tanta racionalidade sobre um assunto que sempre me disseram que era simples. Eu descobri que não é. Não quereis restringir a divindade aos limites de vossas razões. Não vos eleveis a juízes e à medida do todo. Não projetei no infinito as pequeninas imagens do vosso infinito. Não ponhais limite ao absoluto, em sua essência. Deus está além do universo da vossa consciência, além dos limites do vosso concebível. O que ele quer dizer aqui, gente? Aqui a gente começa a falar um pouco sobre o outro extremo, a quem a gente está orando. A gente precisa desmistificar quem a gente ora também. A gente precisa mostrar que Deus está muito longe da gente. E que essa ideia, não que Ele não esteja perto da gente, dentro da gente, não, gente. Deus está longe do ponto de vista da gente conseguir compreender a grandeza dele, né?
O que a gente fez? Existia uma época onde o homem era muito bárbaro. Eles matavam por qualquer coisa, eles estupravam, eles roubavam e tudo era ferro, olho por olho, não era? Teve que vir o quê? Um Deus que pune, um Deus que diz que não está certo, um Deus que diz que você vai para o inferno. Mas a gente evoluiu. E cadê o nosso Deus que também está evoluindo? A gente está evoluindo e o nosso Deus não? É isso que eu quero dizer. O nosso Deus tem que evoluir. O nosso Deus não tem que ser mais aquele Deus que a gente abaixa ele para a gente entender, coloca ele quase numa figura humana, coloca ele como se fosse e que nós fôssemos a humanidade, o centro do universo. Não, Deus é o infinito. Nós somos só uma criatura deles e nós fazemos parte desse infinito dele. Então é isso que eu começo a querer tirar também, essa humanização que a gente fez de Deus, né? A gente fez dele numa época até perverso, sendo que Deus de perverso nada tem. Ele é de bondade tão infinita, que está dentro de cada um de nós. Seja nós falhos, seja nós Jesus Cristo, seja quem for. Constituindo-vos. Isso aqui é basicamente nosso infinito se aproxima dele por aproximações conceptuais progressivas. Vede como na Terra, cada um adora a representação máxima da divindade que pode conceber. Como no tempo, com o tempo, na verdade, essa aproximação se dilata. É isso que ele está dizendo. Que a cada tempo, o nosso Deus é aquele Deus que a gente consegue conceber. Mas com o estudo, a gente vai dilatando nossa visão e a gente vai vendo um Deus cada vez mais magnífico, cada vez maior. E a gente vai vendo o quão distante a gente está de chegar nessa divindade, mas o quanto ele está dentro da gente. Porque quando a gente está naquele outro extremo também de pecador, de eu não mereço, Deus não está do nosso lado. Deus só está do nosso lado quando a gente faz o que a gente acha que Deus quer, não é? Porque quando a gente peca, Deus não está do nosso lado, Deus nos pune. Esse Deus infinito não. Ele está do nosso lado a todo momento. A qualquer ato que a gente faça, a qualquer atrocidade, Deus está na gente. Então é uma bondade tão extrema que é muito fora da realidade da concepção da gente. Talvez Balde, Francisco de Assis, Jesus com certeza, porque Jesus é o ser que a gente sabe que conversava com ele, mas pra gente difícil. A desordem, a confusão e o sofrimento em que nos encontramos, em que se encontram os seres humanos, situam-se na área da velha consciência. E sem mudarmos profundamente toda a atividade humana, política, econômica e religiosa, apenas haverá destruição de cada um de nós e da própria terra. Isso é bem evidente para todas as pessoas de bom senso. Temos de ser uma luz para nós mesmos. Esta luz é a luz. Então, o que Krishnamurti vem aqui de novo e nos diz? Que todo mundo tem isso aqui. A velha consciência. Essa velha consciência é o resultado de todas as encarnações, de tudo que a gente já foi. É um consciente e inconsciente, são todos os nossos 7 corpos que estão na desordem, que tem muita confusão, que tem muito sofrimento. Isso tudo está dentro da gente. Mas se a gente não tentar mudar isso profundamente e não saber que isso existe e continuar nesse cotidiano de eu vou ignorar aquele pensamentozinho ruim que vem, não é mesmo. Não pensei nisso. Ou pensei, já passou, não pensei que eu queria dar uma rasteira ali. Né? Ou não pensei que, nossa senhora, eu cortei o cara lá no trânsito. Não, mas eu só fiz hoje, amanhã eu não vou fazer. Se a gente não mudar profundamente isso aqui vai destruir a nós mesmos. E é o que a gente vem fazendo.
abandonou aqueles valores profundos mais de família, de Deus, do que realmente importa da nossa vida, para viver o quê? O cotidiano do materialismo. E isso consome a gente. Eu preciso ser uma pessoa boa politicamente, economicamente, e a religião, coitada, fica lá nos últimos. Quando a gente tem tempo, né? Eu sou uma, gente. Eu chego atrasada a maioria das segundas-feiras, por isso que vocês não me veem, porque eu venho pro trabalho. Fica para depois. Não pode, né? Não pode ficar para depois. Isso aqui não vai, se a gente não mudar isso aqui, não vai nos elevar. Então, para uma pessoa de bom senso, isso é uma coisa muito óbvia. E a partir do momento que a gente tentar mudar isso, a gente vai descobrir o quê? A luz em nós mesmos, que é Deus. Deus na gente mesmo, né? E a prece que vai nos conectar com isso. Tudo isso implica que precisamos de nos mantermos sós. Há uma grande diferença entre isolamento e manter-se só. Entre isolar-se e ser capaz de manter-se por si mesmo em grande lucidez, sem qualquer confusão e não contaminado. Então é isso que ele quer dizer, da nossa velha consciência e tudo aquilo que vem dentro da gente. A gente tem que o quê? Para a gente descobrir isso aqui e poder fazer essa velha consciência algo melhor, algo evolutivo, a gente tem o quê? A gente tem que se isolar em nós mesmos. Se isolar em nós mesmos não quer dizer que a gente tem que ir lá para o meio do mato. Não. Mas quer dizer que a gente tem que parar, ouvir só aquilo que está aqui dentro e está aqui dentro. Sem a confusão do mundo, sem o que as outras pessoas diriam. Porque se a gente for sempre ficar ouvindo o que a outra pessoa tem a nos dizer, o que ela quer falar, a gente nunca vai achar o caminho de nós mesmos. Então aqui começa o nosso caminho para a gente mudar a nossa prece. A gente já falou da prece, a gente já tirou os estigmas, a gente já falou que a prece tem o dualismo de quem ora e a quem se ora, a gente já falou um pouquinho de que a gente tem que começar com nós mesmos e depois tirar Deus daquele projeto homem. E agora a gente vai começar a falar sobre o caminho da nossa evolução na prece. Então eles dividem a prece em 3 estágios. Isso, Baldi e André Luiz falam muito desses 3 estágios da prece. A primeira, que são as formas inferiores de oração, próprias dos seres evoluídos, que é a nossa, no momento. O segundo estágio é a conquista individual para o mais alto, que é quando a gente já consegue tirar o eu e tentar absorver o que tem ao nosso redor. E o terceiro estágio, que é quando a gente consegue a comunhão entre o Criador e a criatura. Então, ali mostrando, né, as formas da prece. Primeiro estágio, que é o estágio que é bem pertinente à nossa era de transição, já, né, não estamos mais só provas e expiações, já estamos na transição, mas ainda é esse estágio. São as formas inferiores de oração, próprias do ser evoluído ainda, própria do ser ainda que tem a dor muito presente dentro de si, mais do que às vezes o amor. Então, nessas preces, que tipo são? São as preces onde a gente tem exposição das necessidades rogativas terrenas. Então é aquela prece lá que a gente falou, que a gente exige, julga, aconselha, pede, a gente faz de Deus o nosso terapeuta, né? Fala tudo que vem na nossa cabeça, mas a gente não pensa direito sobre o que a gente está querendo falar para ele e o que ele merece ouvir, né? O segundo estágio é o que André Luiz chama de a verdadeira e elevada oração. É uma verdadeira e elevada oração, apenas ela escuta para depois aderir e obedecer. Domina uma atitude receptiva de audição em que mais fala Deus do que nós. O que isso quer dizer? Que a gente se coloca ao dispor do Senhor. Nessa prece, onde a gente deixa de ser quem a gente é, deixa de querer e pergunta: Pai, o que é que você quer que eu faça?
a gente escuta, a gente vê, como Paulo de Tarso, ou como Maria, faça-se de mim, segundo sua vontade, eu sou sua serva. Quando é que a gente ora, se colocando nessa atitude? Como é que a gente quer ouvir a resposta que Deus tem a nos falar? Qual o melhor caminho a trilhar? Se eu devo ou não passar por aquelas dificuldades ou não? Qual é o grande aprendizado que aquela dificuldade vai ter na minha vida? Se eu nem me ponho nessa atitude. O estudo vem para isso, para a gente tentar se colocar nessa atitude. E sair daquele hábito que a gente tem, que foi nos ensinado desde pequenininho a rezar daquele jeito. É evidente que, ligando-se a vida espiritual ao infinito e sendo, pois, suscetível de evolução, a grande maioria tenha feito dela, a prece, um tipo de expressão que indica seu nível de desenvolvimento, que lhe adapte. Assim são para todas as coisas. Então, assim a gente fez com Deus. A gente colocou Ele no nível que a gente consegue. A prece também, a gente colocou ela no nível que a gente consegue. Mas estudando, a gente tenta elevar esse nível. Então, o que é a prece? O que significa orar? Em que se tornará este ato para atingir a vida interior? Orar significa colocar-se numa atitude íntima em que a alma busca comunicar-se com Deus. Então ela, dirigindo-se a Ele, como uma planta para o sol, que lhe dá a vida, inclina-se da periferia para o centro. A prece é, pois, a posição espiritual orientada neste sentido, aquela que o eu humano assume quando procura pôr-se em contato com o eu do universo, com a infinita consciência cósmica de tudo. Então é isso que ele quer dizer, que a gente tem que se colocar nessa atitude íntima conosco mesmo, nos aceitando, nos conhecendo, abrindo a verdade para Deus, apesar de Deus não precisar da gente abrir essa verdade, e a partir disso a gente vai buscar se comunicar. Nossas vidas já são vazias agora, não é? Vocês podem ter alguma formação universitária, podem se casar, estar bem empregados, podem ser espertos, ter muitas informações, conhecer os últimos lançamentos editoriais, mas enquanto preencherem seus corações com coisas vazias da mente, sua vida está destinada a ser vazia, apagada e com pouco significado. Existem beleza e significado na vida somente quando o coração está vazio das questões da mente. Então aqui, ele diz que enquanto a gente não sair daquele cotidiano de eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que me formar, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter o carro tal, aquilo tal, e não olhar para aquilo que realmente é importante, a nossa vida vai ser vazia. E não é essa a doença de hoje da sociedade? De toda a sociedade. É a vida vazia. Nada mais tem propósito. Ninguém mais tem um propósito maior do que si mesmo. A vida se limita a nós mesmos. E a gente é um ser tão pequeno. Nada mais é maior do que a gente mesmo. E isso, quando a gente acha que a vida não é maior do que a gente mesmo, e a gente é um ser desse tamanho, claro que a gente vai ver a vida ruim. Claro que a gente vai ter depressão. Claro que o suicídio vai ser a maior causa de mortalidade entre os jovens. Claro, porque está vazio, está apagado. A beleza apagou. Então, a prece vem para isso, para nos conectar com essa parte maior. Nessa imensidão, existe o êxtase e a glória. E vivenciar essa experiência é o caminho da educação. A menos que vocês recebam este tipo de educação, quando se lançarem ao mundo, perceberão a confusão abominável que as gerações passadas criaram. Então está na hora da gente começar a pensar sobre cada coisa que a gente faz. Nos educar. E estudar. A Lud fala muito. Estudar, estudar, estudar. O conhecimento traz pra gente uma inquietação. Uma inquietação porque a gente descobre que a gente não é bom. Uma inquietação porque a gente descobre que a gente pode ser melhor. E aí a gente sai desse ciclo que tenta arrumar a confusão que a gente mesmo criou. A sociedade
está gritando por isso, né? Os jovens, crianças, gente, eu trabalho com criança. É muito triste ver o quão tristes elas são, numa idade onde não deveria nem ter a noção direito do que é tristeza, do que é alegria. Nosso grande mestre Jesus já dizia, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, se o reino de Deus está em nós, nós temos Deus dentro da gente, como é que a gente não consegue nem identificar esse Deus dentro da gente? Como é que a gente não consegue nem parar para querer ouvir Deus dentro da gente? Como é que a gente não consegue nem dar importância a isso tudo, né? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai romper esse ciclo vicioso e libertar nossa mente? Libertar o Deus que está dentro da gente. Porque quem aprisiona Deus é a gente. Deus já está aqui. Então aqui eles fizeram um esqueminha, eu achei bem legal, se eu fosse esqueminha, de Crisamonte, né? Que ele diz, mente e pensamento. Então a gente tem o quê? Conhece-te a ti mesmo. Orai e vigiai. A gente conhecendo quem é, conhecendo o que é capaz, a gente pode o quê? Libertar o pensamento e desaparecer essa coisa de eu não sou isso, eu não sou aquilo. A gente pode abandonar aquilo que a gente sempre foi. E a gente pode começar o quê? A ser luz para nós mesmos. Então, quando o Alex falou de orar pelo outro e ser a luz para alguém, o que a gente não pode querer? Primeiro de tudo, ser a luz para nós mesmos. Ser a pessoa que vai dizer, eu vou mudar, eu sou assim, eu me aceito, mas eu posso ser outra coisa. Isso é ser luz para nós mesmos, né? E infelizmente não tem. Não tem um manualzinho, não tem número 1, tipo os 10 mandamentos, não matais, né? Não tem. Isso aqui é um caminho que cada um descobre dentro de si, cada um descobre a sua velha consciência. E para a gente sair de tudo aqui, a gente tem que ver. Primeira coisa é ver com os olhos da alma quem a gente realmente é. E a partir do ver, tomar conhecimento, fazer a ação necessária. O que chamamos de conhecimento é comparativamente fácil, porque este é um movimento conhecido para o desconhecido. Mas aprender é um movimento do conhecido para o desconhecido. Então, o Crisamonte vem chamar a nossa atenção de novo. Vamos sair desse ciclo vicioso que a gente já conhece. Então, lembrando de novo, as formas inferiores da prece é aquela que manda, exige, julga, pede, aconselha. A conquista individual para o mais alto já é o segundo estágio, né? Em que já é um estágio onde a gente se bota a serviço do Pai. Então, a gente está em um trabalho divino de intercessão. Essa prece produz elementos forças. Quando a gente se põe a serviço do Pai para orar pelo nosso país, por exemplo, a política não está fácil. Está todo mundo se agredindo, mas a gente se posta, se a gente se põe à disposição de orar pelo padrão vibratório do nosso país, isso gera elementos, forças, elementos que vão fazer melhorar a vibração do nosso país e tentar acalmar os ânimos, né? Isso é um compromisso da gente com o Pai. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem um trabalho divino de intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. Então, esse livro aqui aconselha, os mensageiros, é André Luiz falando que como a prece é poderosa e como esse trabalho é importante. E esse trabalho vai ser recompensado. E a gente vai receber. Só que a gente recebe de acordo com a nossa capacidade de receber, né? E essa capacidade é o que ele diz, é a conquista individual para o mais alto.
A oração é um compromisso da criatura para com Deus. Um compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores dizer. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade de coração. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com esferas mais altas e novas luzes se abrilhantam nos caminhos. Então, olha, é André Luiz falando que quando a gente ora e consegue sair daquela sintonia de nós mesmos, do nosso egoísmo, a gente se compromete com Deus. A gente sintoniza a nossa mente com as esferas mais altas e recebe dele que abrilhanta nosso caminho, que diz o que a gente tem que fazer, que nos aconselha, mas a gente não consegue ouvir. Então, um dia, eu acho que o maior exemplo desse estágio é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo já falava que Deus falava comigo. E Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, tinha que às vezes se isolar para conseguir falar com o Pai. Ele se retirava para conseguir falar com o Pai. Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, ouviu, conseguiu fazer com ele um comprometimento de que, mesmo sabendo que ele ia passar pelo que ele passou, que ele foi crucificado, que ele foi humilhado, que a dor ia acontecer, ele estava em comunhão. E nada mais importava, né? Então, quando a gente fala de prece, é isso que a gente quer dizer, que é o mais poderoso fluxo magnético. Então, não tem passe que seja igual, não tem fluidoterapia, não tem medicamento, não tem radioatividade. Nada é mais poderoso do que quando a gente achar a nossa comunhão com o Criador. E essa comunhão não é externa, é íntimo. É um abrir das portas da alma para que Deus entre. Eu gosto de pensar o contrário. É abrir nossa alma para que o nosso Deus saia. Perde a importância, a forma e ganha o quê? A essência. Imagina o que é ter a sensação de presença de Deus a todo momento, até em qualquer cotidiano. São Francisco falava muito isso, né? Que ele via Deus e a presença de Deus em todos os lugares. Nos pássaros, nas aves, nas crianças, nas pessoas. Então, quando a gente entra nessa comunhão, a gente sabe da presença de Deus. Só de saber da presença de Deus e que Ele está ali, já vai trazer felicidade. Então, o dinheiro para de ter importância, a dor no joelho para de ter importância, se eu tenho cabelo branco, para de ter importância, se eu tenho um estudo, para de ter importância. Não que essas coisas possam ser erradas a gente querer. Não. É porque a gente está num mundo que a gente precisa evoluir. Mas quando a gente se une com o maior, acho que nada mais importa. Não há prece sem respostas. Já é uma coisa boa, hein? E a oração, filha do amor, não é apenas uma súplica. É a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, ó, não há prece sem resposta. Então não tem problema a gente orar, pedir, exigir. Vai ter resposta. Mas também é importante a gente querer fazer diferente. E quem responde a nossa prece? Então a gente falou hoje do caminho difícil que a gente tem que se autoconhecer. Mas a gente também quer saber, já que a nossa prece, porque a gente é pidão, né? Então a gente quer saber, é respondida? Como é respondida? Como é que a gente vai saber que as nossas preces são respondidas? Então, as formas inferiores de oração. Quem responde? A prece apresentada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas provenientes da zona superior ou surgidas do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Neste livro, No Mundo Maior, André Luiz está falando de trabalhador. Vocês conhecem o André Luiz, né? Ele é um médico que desencarnou, que também foi para o seu umbral, foi para um mundo de melhor vibração, vamos dizer assim, por uma colônia, não vou dizer ainda um mundo superior, e lá foi descobrir as coisas. E ele foi se dedicar a trabalhar
E uma dessas é o quê? É vendo as atividades dos espíritos que vêm a nós e respondem às nossas preces. Mesmo quando as preces vêm do quê? Das agitações das nossas humanas. Mesmo quando vêm do nosso egoísmo. Ele continua. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem onde ele se encontra, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que se manifeste nos círculos humanos. O nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê de uma união de valores substanciais em favor de uma vida melhor. Ou seja, toda prece, independente do que ela for, se ela for o Pai Nosso que estás no céu, se ela for Deus eu quero, se ela venha daquele que acredita em Cristo, daquele que acredita numa força que vem da água, não importa de onde tem, não existe favoritismo. Toda prece que tenta se conectar com algo maior vai ser respondido, né? Só que o que ele diz aqui é que o problema não é a resposta, somos nós. Porque nós não temos valores o suficientes para ser atendido todas as nossas rogativas. À vista disto, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram, em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que se esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que, se o programa dá motivos de preocupações, é também uma fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílios aos mais novos. Indiscutivelmente, somos, em humanidade, uma só família. Então é isso que André Luiz vem dizer, que quem vai responder os nossos pedidos, como ainda uma oração inferior de pedidos, são os nossos próprios entes, que a gente conheça ou não conheça, são os trabalhadores do mundo maior. Então eles estão em legiões que vêm, que nos socorrem quando a gente não está bem, que nos incentivam quando a gente está no propósito bom. E isso também faz parte da evolução. Quem sabe um dia, quando a gente estiver lá do outro lado, a gente também não faça parte disso, né? Ó, ele fala que traz um contentamento muito grande a ajudar um outro ser. Muitos podem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação dos seus próprios caprichos, porque no estado de quebra e ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender e a submeter-se aos desígnios divinos ao seu respeito. Então, Emmanuel fala que, independente do que a gente ore, de como a gente reza, a gente vai receber. Só que a gente tem que entender o estado que a gente está. E a gente não pode ficar bravo com Deus porque Ele não nos deu o que a gente acha que é certo. A gente precisa o que ainda? Se submeter aos desígnios divinos, se colocar como servos. Jesus se colocou como o maior servo dele. Ele se submeteu a ser crucificado. Ele se submeteu a tudo isso, porque ele sabia o que era o desígnio dele. Então, quando a gente ora, é se colocar nisso aqui também. Que seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Eu ainda não sei. Alcançaremos, porém, a época de orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhantes realizações quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando a gente fizer de Cristo o nosso modelo e guia e fizer igual Cristo faria, a gente também vai ter as nossas preces atendidas. E eu não digo que vai ter as preces atendidas porque a gente vai ser superior, então a gente vai conseguir vibrar e a gente vai conseguir conhecer a Deus. Não, eu digo isso porque eu acho que a gente vai parar de pedir coisa boa. A gente vai parar de querer coisa boa. A gente vai querer só o que está espiritualmente elevado. Então, quando quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância.
Porque as inferiores a gente já sabe que vem de seres como a gente, desencarnados, mas que também estão procurando seu estágio evolutivo a melhorar, que também são trabalhadores, né? Então também são uma pleia de entidades que também estão procurando o caminho da sua evolução. Essa segunda, para que o grande rio da vida, descendo das suas fontes, nos inunde e para que a divina irradiação do centro nos invade e vivifique. Então a segunda prece é aquela prece que a gente se coloca a dispor do Pai, que a gente se sintoniza com o Pai e que a gente se coloca na atitude de alma de mais ouvir do que pedir, né? Então quando a gente para, existem correntes que eles chamam o grande rio da vida, correntes superiores, a vibração superior que vem dos mundos, os mananciais, existem N termos, mas que estão aí, os seres superiores. Nosso Mestre, Cristo, ele vibra a todo momento nos dizendo como é que devemos ser. E quando a gente nos coloca nessa atitude recolhida de querer ouvir, a gente vai ouvir direto lá de cima, direto das fontes. A gente vai conseguir ouvir o que o Balde chamava das noures. A gente vai conseguir ouvir o que o superior tem a dizer. O que ele pode nos ajudar a vibrar. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus, que são essas correntes. Quando a gente tem essa prece impessoal, dirigida às forças supremas, sobre os que oram nessa tarefa bendita, fluem das esferas mais altas os elementos forças que vitalizam o nosso mundo interior, edificando as nossas esperanças divinas e se exteriorizando, em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir o Senhor. Então, quando a gente consegue isso aqui, a gente vai receber aquela força que vem do divino. Aquela força que vem do divino vai nos fortalecer para querer ser uma coisa melhor e que a gente vai conseguir até o quê? Nosso magnetismo pessoal vai contagiar o outro. Não é isso que a gente fala. Quando tem uma pessoa ruim no ambiente, a gente não pode deixar que ela nos contamine. A gente tem que tentar fazer o quê? Fazer o contrário. E a gente consiga fazer com que essa pessoa amenize a sua vibração e a gente mude isso aqui, né? Essa aqui é uma parte, não vou ler tudo, mas que André Luiz descreve que quando um dos seus mentores está fazendo uma prece bem bonita em prol de todos os trabalhadores e daquela legião de pessoas sofridas, ele diz: as partículas semelhantes de prata eletrizado choviam no recinto, infiltrando-se nas paredes. Então é como se viesse do alto, e é verdade. Às vezes, quando a gente tem a possibilidade de ver, tem gente que é vidente consegue ver. A gente vê a luz chegando. A gente vê a luz na cabecinha de cada um de vocês. Se vocês estão prestando atenção e a gente está tentando se comunicar, está acontecendo nesse momento. Vem de cima e ela vem e penetra no nosso ser e de repente a gente começa a conseguir se iluminar. É muito bonito ver isso. Eu acho que o dia que todo mundo conseguir ver bastante coisa, a gente muda bastante a nossa forma de querer pensar, de querer falar, de querer contaminar o mundo com as vibrações mais assim. Que a gente também vê o outro lado, né? E a do terceiro estágio é quando a gente entra em comunhão com a criatura. Dando o Criador com a criatura. E essa aqui eu acho que eu nem me atrevo a pensar muito. Não se pode pretender que o homem comum ore assim. Então não é pra gente. Tá? A gente tem que saber que existe. No entanto, essa é a verdadeira prece. Aqui nos põe em contato com Deus. A única em que se ouve a resposta com que se pode estabelecer um colóquio. A comum é um monólogo, uma exposição de desejos, sem conhecimento de confirmação. Então, a primeira a gente fala, a segunda a gente ouve, e aqui a gente conversa.
Quem sabe, né? Acho que foi o último. E ele diz assim, que quando isso acontece, quando a gente consegue transpor todas essas barreiras que a gente tem, todos esses monte de máscaras que a gente tem, quando a gente se acha dentro da gente, a gente consegue ouvir e consegue conversar com Deus, diz que isso aqui traz pra gente algo que assemelha à violência, que sacode e nos convulsiona, porque é uma coisa tão maior, tão grande, que a gente não consegue nem imaginar, né? Dispersa a nossa consciência e é o nosso reencontro da nossa alma com Deus. Então ele diz, ele traz várias citações daqueles casos dos santos que às vezes convulsionam, que têm ilusões, que têm alucinações e que tremem, porque estar em contato com o que vibra muito alto traz na gente o ser inferior, faz isso aqui, uma violência. Mas é uma violência boa, é algo que nos desperta, é algo que nos faz ficar melhor, né? E a gente só consegue ver o quê? A parte ruim, a gente só consegue se afinizar com a outra parte, que não nos tira dessa zona de conforto, dessa zona que a gente vibra. Porque o mundo é feito de vibrações, não sei se vocês sabem. Cada um vibra de acordo com o estado evolutivo que está e de acordo com o sentimento que está. Deus vibra tão alto que a gente não consegue nem chegar nesse ponto, né? E para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que se esforçar. Mas para chegar naquele ponto que não vibra, que está parado, é semelhante ao que a gente é. Então é isso que ele quer dizer. Que esse despertar traz na gente algo que não é fácil também. Ele fala muito de Francisco de Assis. Francisco de Assis era um ser que conseguia conversar com Jesus, não é? Então imagina a conexão que ele tem. E ele diz assim, Francisco, de pé sobre a rocha, de braços abertos, contemplava, deixava-se acompanhar e guiar por todas as vozes de todas as criaturas irmãs para o Criador comum. A maré imensa de radiações de todas as coisas parecia elevar-se com ele para Deus, harmonizando-se em uma orquestração cada vez mais doce e espiritual. Cada ser era uma nota falando-lhe de Deus. Tudo falava a sua alma, sensível, e ele tudo ouvia e compreendia. Então, aonde está a fonte da resposta de quando a gente entra em comunhão com Deus? Em tudo. Está no universo, está no ar, está na vida, está na gente saber escrever. É Deus falando para a gente em todos os lugares. É Deus falando para a gente que a gente pertence a um infinito que é muito maior do que a gente e que a gente nunca está sozinho. Deus fala isso para a gente, que a gente pertence a isso e que Ele nos ama e que a gente nunca está sozinho, é a maior recompensa que a gente pode ter. Isso aqui é mais uma do Francisco. E aqui fala um pouquinho das respostas, né? Então, como a gente já teve várias palestras sobre isso, que os espíritos nos influenciam, que as respostas vêm sim, e que existem estudos falando de tudo isso, o livro dos espíritos nos diz como é que eles vão nos influenciar, como é que eles vão responder, como é que eles vão nos guiar, né? Então, todas essas perguntas é isso que estão dizendo. É isso que ele diz. As respostas vem da onde? Estamos assimilando as correntes mentais de maneira permanente, de maneira que a todo momento, se a gente quiser, a resposta vem. A resposta vem do lado bom e do lado não tão bom. A gente que tem que tomar cuidado e se auto-vigiar. E aqui é o último. Então eu quero terminar com esse slide. Mais uma vez, reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido
pelo Criador a criatura. Então, por que uma coisa que é tão boa, que nos vai fazer evoluir tanto, a gente não pensa tanto nela? A gente vai lá, faz assim com a nossa mãozinha e solta um monte de palavra. Né? É o poder máximo que ele nos dá, gente. É o poder de a gente poder conversar com ele. Ele nos dá o diálogo. Só que a gente só vai conseguir esse diálogo no dia que a gente se elevar também. Então é isso que eu queria dizer. Eu acho que foi um tema que eu fiquei apaixonada, que eu não sabia. Tem muito mais coisa para se falar sobre a prece. Cientificamente até falando, que eu achei muito legal e eu vim trazer um pouquinho.